Na hora que o corpo começa a reclamar, ele simplesmente está dando um toque para nós. Olha, desta forma não funciona. E a postura da biocibernética se trata de uma postura de construir e humanizar um ser que, por enquanto, tem, pelo que a gente está vendo por aí, está mais para animal racional do que para ser em via de se humanizar, né? Mas, enfim, um dos objetivos do GBC, né, grupo de estudo, é da gente poder se trabalhar para estar em condição de sustentar uma postura de terapeuta perante o nosso paciente que vem buscar auxílio. Então, não se trata de ser diferente só por ser diferente e aparecer. Se trata de ter a coragem de não entrar no senso comum e ser engolido pelo inconsciente coletivo, e justificando as nossas impotências através de desculpas farrapadas. Mas se trata de ser diferente porque a grande maioria não quer se trabalhar. Isso se deve a um fato muito simples. É que o ser humano, em geral, já se acha consciente. Não se trata de ser estrela ou não estrela, melhor ou pior. É apenas se convencer e entrar na concordância dentro de si de que, no fundo, eu não sei absolutamente nada de mim mesmo. Enquanto esse passo não for dado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A espiral está presente no nosso DNA, no plano de oclusão, pois é tudo reflexo da Via Láctea. Só que o ser humano tem este potencial aqui, ó, de alcançar a sabedoria de si em si, através do domínio dos seus pensamentos, ele pode começar a saber de si próprio. Mas hoje nós vimos, para isso ele precisa se observar. Que enquanto não tiver essa auto-observação, não tem como. Alterações no sistema estomatognático produziam alterações profundas em nosso organismo. Então, o homem e a natureza, eles devem estar harmonizados. Esse é um espelho do Criador, né? Porque a gente está aqui para viver, ser feliz, produzir e evoluir. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, né, de expansão, reposturação, existem florais específicos que podem ajudar nesse alinhamento, né, num geral, a partir da boca. E mais do que uma postura física, a postura humana, ela é reflexo de uma postura interna. O que são esses sistemas? São os captores de postura. Quais são esses captores de postura? O sistema estomatognático coneural, o captor visual, o captor do sistema vestibular, o captor podal, o próprio decodificador dessas informações, junto com o sistema somatosensorial, pele, músculos e tendões, o próprio sistema sensorial, que manda informações para o córtex, que vai fazer as respostas motoras nos órgãos efetores através dos fusos neuromusculares e dos órgãos tendinosos de Golgi. Terapia integrada com a biocibernética bucal. O atendimento, o que é legal em todas as áreas, é o interdisciplinar, né? Então, a gente vai usar a terapia física, né, dentro da biocibernética bucal. E eu sou graduada em fisioterapia, mas a terapia física todo mundo pode usar. Em casa a gente usa, põe gelo, a gente põe calor, é uma terapia física. E aí formam profissionais tendo esses conhecimentos. O que eu vou passar dentro da fisioterapia, o que pode complementar a área de cada um de vocês, tá? O que a gente observa? A gente vai, atendimento interdisciplinar, a gente vai ver a pessoa como um ser completo, bio, psicossocial e energético ou espiritual. Então, a gente vai tratar a pessoa dessa forma. Integração, que ele falou, do macro e do micro, que é o que vocês observam na boca, e a gente vai observar na mão, no pé,
na orelha, independente. Então, tudo que acontece no macro acontece no microcosmo. Né? Então, a gente vai fazer essa integração. E o autoconhecimento, a gente consegue a cura. Então, é através do autoconhecimento. Então, a gente vai ver a saúde e não a doença, né? Eu vou fazer bem rápido, né? Então, procure uma pessoa que você tenha confiança. Olhe nos olhos dela. A gente vai trabalhar os hemisférios cerebrais. Perninha aqui. O número 1 vai ser vendado. E o número 2 vai ser o guia. Então, ele vai ser meu cuidador, tá? Claro que o cuidador tem 1000 possibilidades de como lidar com esse cuidado cego hoje, onde o número 1 vai estar completamente vendado, sem nenhuma possibilidade do seu captor visual, e a gente sabe o que significa isso. No caminho que eu fui fazendo como psicodramatista, a gente criou uma metodologia de trabalho chamada teatro de criação, a qual eu acabei misturando com psicodrama, e nós vamos fazer algo que tem a ver com um e com o outro. Porque, na verdade, a solução dos problemas dos pacientes, das pessoas, dos seres humanos, não estão no tratamento que eles vão buscar, né? A solução dos problemas de todos nós, né, dos problemas humanos, estão em cada ser humano. A gente tem que entender que todas as deformações, doenças, enfim, tudo que a gente vê de alteração de desenvolvimento humano, está nisso, né? Na falta e na impossibilidade de cada um de nós expressar a sua individualidade, aquilo que é próprio de cada um, né? Na hora que a gente está na mente do nosso pai e da nossa mãe, e que a gente, na união do óvulo com o espermatozoide, a gente repete individualmente
o que o universo levou bilhões de anos para realizar. De uma única célula, a gente passa por todas as fases da evolução do universo. É lindo isso, maravilhoso. Portanto, a gente contém o universo. Todo está dentro da gente. Estruturalmente falando, essa memória universal está contida numa parte do nosso cérebro que chama cerebelo. A linguagem, a palavra, que é a expressão desse processo, é o que faz, é uma ponte, a gente usa o nosso idioma como ponte idiomática para nós nos entendermos através das nossas linguagens. A linguagem é humana, o idioma não é, é cultural. Por isso que chama linguagem, o gen da língua. Então é uma maneira que a gente tem, uma característica humana que a gente tem para expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É um dos grandes legados do Mário Baldana, é a lógica do alfabeto latino, que nos permite decodificar a palavra e buscar dentro da palavra o seu real sentido. A pessoa está com a postura assim, ela é assim. Não, desculpe, eu não concordo. Eu não concordo, eu não acho que não é assim. Não é só isso. Da mesma forma que eu não acho que é assim, o dente tal é ligado a tal. Também não concordo. Não acho que seja isso. Eu acho que é muito mais que isso. É muito mais amplo do que isso, né? Programas naturais, um programa natural e um programa cultural. O natural é aquele que vem com a gente, é aquele que o Hamilton referiu, que vem com a genética e que está ali esperando uma chance de manifestação. No momento em que eu degluto, eu disparo um mecanismo que vai acionar o processador. No caso, que eu chamei aqui eu coloquei ali de cérebro. O meu cérebro processa e devolve para o sensor liberar ou não para o efetor. O sensor aqui a gente está pensando em termos de deglutição e o efetor em termos de músculo. Por isso que a gente diz que a deglutição é sinônimo de decisão. Esse reflexo humano é um reflexo que começa a ser desenvolvido e amadurecido no instante seguinte do nascimento, já na primeira mamada no seio materno, no peito da mãe. E é um reflexo que vai estar maduro lá pelos 21 anos, quando todo o espaço, quando todo esse sensor estiver com a sua montagem completa. Nós deglutimos todos os estímulos que chegam até nós via os nossos 5 sentidos que nos colocam em relação com o mundo exterior. E que tem que ser devolvida também para o mundo exterior, passando pelo meu sensor de novo, só que isso se dá na forma de expressão individual, na expressão do ser. Mais cruel é quando você vê, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos de idade com o joystick do videogame na mão, olhando para a televisão e querendo passar de fase no jogo. Né? E aí você percebe que na medida em que a coisa não vai, ele se contrai, aperta os dentes. Eu estou falando, por exemplo, dos brinquedinhos eletrônicos. Celular, iPod, etc. E tal, tá? Que são máquinas que trabalham na dualidade, no sistema binário. 1 e 0. 1 e 0. E na dualidade existe o conflito. Para a gente poder sair desse conflito, é aí que está o grande potencial humano, é que o homem não funciona na binaridade, ele é terciário. Essa terceira polaridade que nós trabalhamos hoje de manhã, que é o recuar para poder se observar sem crítica, sem julgamento.
e que faz essa grande diferença e que nos dão a possibilidade de a gente integrar essas dualidades para que elas parem de brigar entre si. Essa terceira polaridade, na medida em que o indivíduo cada vez mais se identifica com essa máquina binária, ele passa a perder a conexão com esse observador dentro de si. Pois é biológico. O que não é estimulado, atrofia. Em forma e função. O Mário trouxe isso para a biologia, né? E teve essa percepção de que o processo todo acontece na boca. Por que acontece na boca? Porque a boca leva 21 anos para ser construída, né? A condição de saborear, que seria mastigar, portanto, é saborear. E a biocibernética atua em cima disso. É possível oclusão sem dentes? Se tem uma deglutição atípica, vai alterar o sistema hormonal, vai diminuir a eficiência do sistema hormonal. O objetivo de nós trabalharmos o corpo é para que no final desse trabalho de hoje, nós possamos nos aproximarmos de nós mesmos. Então, eu vou pedir que agora vocês fechem os olhos e simplesmente percebam como é que está o seu corpo. Perceba a respiração. Você não precisa mudar nada, você simplesmente irá perceber. E agora, em seguida, todos nós vamos começar a andar por esse espaço como nós andamos na vida, no ritmo que você anda no seu dia a dia. E agora você pode dizer para o outro, bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso. Ótimo. Isso. 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 Lá de baixo. Lá de baixo. Toda novidade que a gente traz, ou seja, toda mudança de padrão interno, isso é fé. E a fé é a construção de novidade. Isso é fé. E toda vez que a gente vai para a autoobservação, nós trazemos alegria para... Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. É só simplesmente fé, físico e espírito. O que fisicamente eu posso fazer? Conhecer como é que o meu cérebro funciona. O que meu cérebro pode oferecer para mim no meu dia a dia? E espiritualmente, o que eu posso fazer para mim e para o meu amigo, para que eu esteja bem naquela felicidade que alguns de vocês aí que falaram, né? Estou em paz comigo mesmo.
Como é que eu posso ficar em paz comigo mesmo, melhorar o meu mundo, não é isso? Para poder mudar o mundo, não é? Então, sempre, né, inspira e expira pelo nariz. Eu vou contar por que isso é importante. E por que nós, odontólogos, devemos estar ao contrário. Nós não precisamos trabalhar com dente. Eu costumo hoje falar que dente é um passageiro da boca. É a forma com que o cérebro nos enxerga. A área cerebral de maior capacidade de estímulo neural é a boca, a língua e os dedos, esse daqui, ó. A mão, o pé e a boca é o dobro do resto do nosso corpo que recebe estímulo neural. Por que esses estímulos, por que esse ocioide está fora de lugar? E aí vem a minha amiga Eunice, que caiu do céu para mim, né? Com as fotos que você me mostrou. Eu tinha como saber, mas não tinha como mostrar para as pessoas aonde começa todo o processo. Na amamentação. Ali que é o ponto de partida do equilíbrio do ser humano. Imaginando, como é que todo mundo fica pensando, quem é esse cara que vem falar de amor, né? Ele é um especialista de amor, o que é isso, né? Que especialidade é essa, né? Esse assunto, porque eu nem acredito que haja um especialista em amor, não existe isso, a meu ver, entendeu? Que é uma maneira que produziu muita tecnologia sofisticada, muito conhecimento, né? Mas que ao mesmo tempo cegou por uma parte muito importante da realidade. Produziu uma grande barreira, uma cortina e fechou e impede a gente de ver uma série de coisas que está diante do nosso nariz e a gente não vê, né? Eu me encantei muito ao perceber que a ciência clássica, o que nós chamamos de ciência hoje, ela tem uma rota de colisão. Ela está batendo no muro contra ela mesma. O feitiço voltando contra o feiticeiro.